As últimas palavras de Davi, capítulo 23 do segundo livro de Samuel. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido de Deus, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus. É como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus, ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos, certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira de lança ou espinhos, os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão de um Taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Eliotá-Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agê, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição do meio da plantação. Defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale do Refaim. Estando Davi nesta fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou forte desejo que quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: O Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Joabe e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benai o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 13. Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, Elica de Arode, Eles de Pelete, Irá, filho de Iex, tocou Abiese e Anatote, Mabunai e Usate, Salmão de Auim, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baná de Netofate, Itaí, filho de Ribai de Gibeai de Benjamim, Benai e Piratom, Idai os riachos de Gaza, Abialmon de Arbate, Asmavete e Baurim, Eliabe de Salbon, os filhos de Jacém, Jonatas, filho de Samá de Arar, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifelete, filho de Asbazai de Maaca, Eliam, filho de Aitofel de Giló, Zerai de Carmelo, Paerai de Arabe, Igal, filho de Natã de Zobá, o filho de Agri, Zeleque de Amon, Naarai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irã e Garebe de Jatir e o Itita Urias. Foram ao todo 37. Então, texto do capítulo 23 do segundo livro de Samuel. As últimas palavras de Davi, capítulo 23 do segundo livro de Samuel. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido de Deus, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus. É como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus, ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos, certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira de lança ou espinhos, os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão de um Taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Eliotá-Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar
estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agê, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição do meio da plantação. Defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale do Refaim. Estando Davi nesta fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou forte desejo que quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: O Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Joabe e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benai o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 13. Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, Elica de Arode, Eles de Pelete, Irá, filho de Iex, tocou Abiese e Anatote, Mabunai e Usate, Salmão de Aui, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baná de Netofate, Itaí, filho de Ribai de Gibeá e de Benjamim, Benai e Piratom, Idai os riachos de Gaza, Abialmon de Arbate, Asmavete e Baurim, Eliabe de Salbon, os filhos de Jacém, Jonatas, filho de Samá de Arar, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifelete, filho de Asbazai de Maaca, Eliã, filho de Aitofel de Gilós, Irai de Carmelo, Paerai de Arabe, Igal, filho de Natã de Zobá, o filho de Agri, Zeleque de Amon, Naarai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irã e Garebe de Jatir e o Itita Urias. Foram ao todo 37. Então, texto do capítulo 23 do segundo livro de Samuel. As últimas palavras de Davi, capítulo 23 do segundo livro de Samuel. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido de Deus, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus. É como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira de lança ou espinhos. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão de um Taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Aiotá Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agê, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição do meio da plantação. Defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale do Refaim. Estando Davi nesta fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou forte desejo que quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: O Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos.
Matou 2 dos melhores guerreiros de Joabe, e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benai o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 13. Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, Elica de Arode, Eles de Pelete, Irá, filho de Iex, tocou Abiés e Anatote, Mabunai e Usate, Salmão de Aui, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baná de Netofate, Itaí, filho de Ribai de Gibeai de Benjamim, Benai e Piratom, Idai os riachos de Gaza, Abialmon de Arbate, Asmavete e Baurim, Eliabe de Salbon, os filhos de Jacém, Jonatas, filho de Samá de Arar, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifelete, filho de Asbazai de Maaca, Eliã, filho de Aitofel de Giló, Israí de Carmelo, Paerai de Arabe, e Gal, filho de Natã de Zobá, o filho de Agri, Zeleque de Amon, Naarai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irã e Garebe de Jatir, e o Itita Urias. Foram ao todo 37. Então, texto do capítulo 23 do segundo livro de Samuel. As últimas palavras de Davi, capítulo 23 do segundo livro de Samuel. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido de Deus, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus. É como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus, ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos, certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira de lança ou espinhos, os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão de Taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Aiotá Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agê, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição do meio da plantação. Defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale do Refaim. Estando Davi nesta fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou forte desejo que quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Joabe, e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benai o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 13. Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, Elica de Arode, Eles de Pelete, Irá, filho de Iex, tocou Abiés e Anatote, Mabunai e Usate, Salmão de Aui, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baná de Netofate, Itaí, filho de Ribai de Gibeai de Benjamim, Benai e Piratom, Idai os riachos de Gaza, Abialmon de Arbate, Asmavete e Baurim, Eliabe de Salbon, os filhos de Jacém, Jonatas, filho de Samá de Arar, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifelete, filho de Asbazai de Maaca, Eliã, filho de Aitofel de Giló, Israí de Carmelo, Paerai de Arabe, e Gal, filho de Natã de Zobá, o filho de Agri, Zeleque de Amon, Naarai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irã e Garebe de Jatir, e o Itita Urias. Foram ao todo 37. Então, texto do capítulo 23 do segundo livro de Samuel.
As últimas palavras de Davi, capítulo 23 do segundo livro de Samuel. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido de Deus, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus. É como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus, ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos, certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira de lança ou espinhos, os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão de Taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Eliotá-Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agê, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição do meio da plantação. Defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale do Refaim. Estando Davi nesta fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou forte desejo que quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Joabe e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 13. Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, Elica de Arode, Eles de Pelete, Irá, filho de Iex, tocou Abiese, Anatote, Mabunai e Usate, Salmão de Aui, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baná de Netofate, Itaí, filho de Ribai de Gibeai de Benjamim, Benai e Piratom, Idai os riachos de Gaza, Abialmon de Arbate, Asmavete e Baurim, Eliabe de Salbon, os filhos de Jacém, Jonatas, filho de Samá de Arar, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifelete, filho de Asbazai de Maaca, Eliam, filho de Aitofel de Giló, Israel de Carmelo, Paerai de Arabe, Igal, filho de Natã de Zobá, o filho de Agri, Zeleque de Amon, Naarai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irã e Garebe de Jatir e o Itita Urias. Foram ao todo 37. Então, texto do capítulo 23 do segundo livro de Samuel. As últimas palavras de Davi, capítulo 23 do segundo livro de Samuel. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido de Deus, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus. É como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus, ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos, certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira de lança ou espinhos, os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão de Taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou.
Depois dele, Eleazar, filho de Eliotá, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agê, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição do meio da plantação. Defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale do Refaim. Estando Davi nesta fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou forte desejo que quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: O Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Joabe e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 13. Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, Elica de Arode, Eles de Pelete, Irá, filho de Iex, tocou Abiese, Anatote, Mabunai e Usate, Salmão de Aui, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baná de Netofate, Itaí, filho de Ribai de Gibeai de Benjamim, Benai e Piratom, Idai os riachos de Gaza, Abialmon de Arbate, Asmavete, Baurim, Eliabe de Salbon, os filhos de Jacém, Jonatas, filho de Samá de Arar, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifelete, filho de Asbazai de Maaca, Eliam, filho de Aitofel de Giló, Zerai de Carmelo, Paerai de Arabe, Igal, filho de Natã de Zobá, filho de Agri, Zeleque de Amon, Naarai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irã e Garebe de Jatir e o Itita Urias. Foram ao todo 37. Então, texto do capítulo 23 do segundo livro de Samuel. As últimas palavras de Davi, capítulo 23 do segundo livro de Samuel. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido de Deus, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus. É como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira de lança ou espinhos. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão de um Taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Eliotá, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agê, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição do meio da plantação. Defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale do Refaim. Estando Davi nesta fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou forte desejo que quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: O Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água.
Foram estes os feitos dos três principais guerreiros. Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os três. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos três principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Joabe e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 13. Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, Elica de Arode, Eles de Pelete, Irá, filho de Iex, tocou Abiese e Anatote, Mabunai e Usate, Salmão de Aui, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baná de Netofate, Itaí, filho de Ribai de Gibeai de Benjamim, Benai e Piratom, Idai os riachos de Gaza, Abialmon de Arbate, Asmavete e Baurim, Eliabe de Salbon, os filhos de Jacém, Jonatas, filho de Samá de Arar, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifelete, filho de Asbazai de Maaca, Eliã, filho de Aitofel de Gilós, Irai de Carmelo, Paerai de Arabe, Igal, filho de Natã de Zobá, o filho de Agri, Zeleque de Amon, Naarai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irã e Garebe de Jatir e o Itita Urias. Foram ao todo 37. Então, texto do capítulo 23 do segundo livro de Samuel. As últimas palavras de Davi, capítulo 23 do segundo livro de Samuel. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido de Deus, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus. É como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus, ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos, certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira de lança ou espinhos, os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão de um Taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Oiotá Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agê, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição do meio da plantação. Defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale do Refaim. Estando Davi nesta fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou forte desejo que quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Joabe e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benai o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 13. Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, Elica de Arode, Eles de Pelete, Irá, filho de Iex, tocou Abiese e Anatote, Mabunai e Usate, Salmão de Aui, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baná de Netofate, Itaí, filho de Ribai de Gibeai de Benjamim, Benai e Piratom, Idai os riachos de Gaza, Abialmon de Arbate, Asmavete e Baurim, Eliabe de Salbon, os filhos de Jacém, Jonatas, filho de Samá de Arar,
Aião, filho de Sarar de Arar, Elifelete, filho de Asbazai de Maaca, Eliã, filho de Aitofel de Giló, Zerai de Carmelo, Paerai de Arabe, Igal, filho de Natã de Zobá, o filho de Agri, Zeleque de Amon, Naarai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irã e Garebe de Jatir e o Itita Urias. Foram ao todo 37. Então, texto do capítulo 23 do segundo livro de Samuel.